Bom dia, queridos. Tá frio aí? Não, né? O fogo do Espírito Santo já está queimando em nós. Amém? Está todo mundo acordado aí? Então, prova que está acordado, dá um bom dia para o seu irmão e fala, bom dia! Que bom que você está aqui hoje. Amém. Queridos, eu e você, nós temos muitas expectativas no nosso coração em relação ao nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Daquilo que Deus pode fazer em nós, por nós e através de nós. Sim ou não? A gente aguarda pela conversão de pessoas que nós amamos, mas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. A gente aguarda pela cura e restauração de doenças, de vícios, de maus comportamentos muitas vezes, né? Não é só as coisas mais graves que ferem a gente, mas às vezes um comportamento ruim traz uma tristeza tão grande para o nosso coração, né? Uma resposta atravessada de um filho. Viu, jovens? Vocês ferem o coração dos pais quando respondem mal para eles. Não era assim? Manu é terrível, né? Cadê a Manu? Está na salinha. Muito bom. Às vezes os pais também ferem o coração dos filhos, quando não tratam com o amor que deveriam. A gente espera por um derramar sobrenatural da presença de Deus que transforme totalmente a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos. Enfim, eu e você temos muitos sonhos e planos que ainda não foram concretizados. Mas e o Senhor? Será que Deus também tem planos e sonhos com a gente? Será que Deus sonha com a minha e com a sua vida? Será que Deus tem sonhos com a gente que ainda não se concretizaram? Enfim, o que Deus espera de cada um de nós? E esse é o tema da nossa ministração de hoje. O que Deus espera de nós? Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, abrisse lá em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13. A gente vai conhecer o que Tiago fala a respeito do poder da oração. Se ela realmente pode nos levar a avançar ou não. E o texto começa dizendo assim, a partir do versículo 13. Tiago 5,13. Algum de vocês está passando por dificuldades? Essa pergunta vale para mim e para você. Tem alguém aqui passando por dificuldade? Então ore. Tem alguém aqui feliz? Cante louvores. Alguém aqui está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Uma pergunta para o meu e para o seu coração. Que tipo de cristão Deus espera que eu e você sejamos? Foi assim que Tiago, o irmão de Jesus, terminou a sua carta, apontando para aquilo que Deus espera de nós como igreja. Qual a expectativa de Jesus com a minha e com a sua vida? E Tiago mostra aqui de forma reduzida, de forma simplificada, o sonho do coração de Deus para nós. E o primeiro ponto que ele nos mostra aqui é: Deus espera que sejamos uma igreja que o louve. Se alguém está feliz, que ele cante louvores. Tiago encontrou motivos de felicidade. E ele também podem ser encontrados por todos nós hoje. Nós temos muitas razões, muitos motivos para cantar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. E apesar
de todas as lutas que a gente enfrenta, Deus tem sido fiel com cada um de nós. Apesar de todas as lágrimas, somos felizes porque hoje nós temos a Jesus. Quem tem Jesus é feliz. Você tem Jesus na sua vida? Tem um hino que é muito famoso, que chama Sou Feliz com Jesus. E foi escrito no século XIX, por um homem chamado Horatio Spafford. E ele era o quê? Adivinha, Kelly? Advogado. Era um advogado rico de Chicago. Sua esposa se chamava Ana e eles tinham um filho e 4 filhas. Porém, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre alta. E a família Spafford sofreu seu primeiro impacto. Em 1871 aconteceu um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. E o Horácio teve uma grande perda financeira nessa ocasião. Em 1873, ele e a sua família decidiram viajar para a Europa. Mas um compromisso de última hora o impediu de ir. Ele enviou sua esposa e suas 4 filhas na frente. E iria depois para encontrá-las. Mas aconteceu uma tragédia. O navio delas se chocou com outro e afundou. Ana, a esposa, sobreviveu, mas suas filhas não. Ela enviou uma triste mensagem para o marido. Estou salva, porém só. Imediatamente Horácio foi ao encontro dela, e no trajeto de volta, avisaram quando passaram perto do local do acidente. Profundamente comovido, Horácio voltou para sua cabine no navio e escreveu: Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. É mais ou menos, a gente lembra da história de Jó, né? Os bens mais preciosos ele perdeu. E ainda assim, ele vai para a sua cabine e ele vai dizer para o Senhor que com Jesus ele sempre é feliz. É claro que um pai não vai ficar feliz na morte de um filho, irmãos. É óbvio. Mas ele está dizendo que ele é feliz se tem Jesus. Aí os professores vão me ajudar aqui se eu não fiz errado, mas estar é uma situação momentânea, é uma circunstância. Ser é algo eterno. Só Cristo pode dar o conforto da verdadeira paz, que está acima de todo entendimento. Confortar o coração de um pai que perde um filho. Na nossa cabeça, como pais, né, a sequência natural da vida seria o quê? Eu morro, os meus filhos vão ficar para morrer depois. E os meus netos depois dos meus filhos. Não é isso? Mas é assim que acontece todas as vezes na vida do ser humano? Não. Por isso, eu e você precisamos aprender a valorizar os pais que nós temos. Porque nós não sabemos por quanto tempo nós vamos tê-los. Nós precisamos, como pais, valorizar os nossos filhos. Porque nós não sabemos por quanto tempo eles vão estar conosco. Só Cristo pode dar o verdadeiro conforto. A paz verdadeira está acima de todo entendimento. Nós podemos dizer que somos felizes porque temos Jesus. Podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus tem sido bom e fiel. Tem livrado a nossa família. Tem pão lá para comer todo dia na sua casa? Você tem uma casa para morar? Você tem roupa para vestir? Deus tem nos dado muito mais do que a gente precisa, né? Afinal de contas, o que eu preciso para viver? Um par de sapato. Você tem mais de um, não tem? Você olha lá para o seu guarda-roupa e fala, nossa, eu pareço uma centopeia. Né? Tenho 50 pares de sapato. Nós precisamos de uma calça para vestir e uma camisa. Você só tem uma. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças. E Tiago diz o quê? Se você tem motivos de felicidade, cante louvores. Em Atos 16, Paulo e Silas foram humilhados, açoitados, presos e lançados na cadeia. Ao invés deles murmurarem e ficarem, nossa, estamos todos machucados, né? Que injustiça, Deus não cuida de nós. O que eles fizeram?
Eles disseram, vamos louvar a Deus. E começaram a cantar louvores. Então Deus sacudiu as estruturas daquele lugar e eles foram libertos. O louvor quebra grilhões e cadeias. Há poder, irmãos, no louvor. Não é à toa que tem louvor no culto. Não é à toa que tem louvor no G100. O louvor tem um poder sobrenatural de abençoar a nossa vida. Paulo e Silas eram homens felizes, simplesmente porque eles tinham Jesus. Eu e você, a gente pode estar sofrendo a perda de alguém que a gente amava. Nós podemos estar doentes, podemos estar sem dinheiro. Isso é o que mais acontece, né, irmãos? Nós temos uma habilidade de ficar sem dinheiro, né? Mas, acima de tudo, nós podemos ser felizes por causa de Jesus. E mesmo se Deus não desse para a gente mais nenhuma bênção, a gente deveria cantar pelo resto da vida. Porque Ele já nos deu a salvação. Existe um presente maior que Deus possa dar para mim e para você do que o ingresso para a gente morar no céu? Nós fomos alcançados pela maravilhosa graça. Portanto, louvemos ao Senhor em todo o tempo. E o seu louvor esteja continuamente nos nossos lábios. E louvar a Deus, querido, não é só cantar. Louvar a Deus é adorar ao Senhor. O que Jesus disse? Chegará o tempo, e já está chegando, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e de todo o coração. É rasgar o coração na frente de Jesus. A gente passa por problemas, e muitas vezes a nossa oração, ela é fria. A gente não consegue abrir o nosso coração de forma verdadeira para Jesus. E é o que Ele espera. Que o louvor dos nossos lábios seja a nossa entrega. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto. Deus espera que a gente seja uma igreja que promove cura. Há alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros para orar por vocês. Quem eram esses presbíteros? Eram os primeiros líderes da igreja. Gente séria, irmãos, íntegra, de oração. E o que era uma unção com óleo naqueles dias? A primeira coisa que a gente aprende com unção, com óleo naqueles dias, era um remédio. As pessoas usavam o óleo para ungir como remédio. Por isso a gente não precisa ter nenhum preconceito em relação à medicina. Eu estou doente, mas Deus vai me curar. Eu vou aguardar pacientemente no Senhor, porque Deus vai me curar. Não, a gente tem a medicina aí. A gente pode procurar um médico, sim. A medicina pode ajudar a gente em muitas coisas. Eu fui visitar um pastor essa semana. Ele está internado na UTI, porque ele teve um desarranjo intestinal por 8 dias e não foi no médico. No último dia ele disse que foi 22 vezes no banheiro. Será que estava ruim, irmãos? Quando ele decidiu ir no médico, ele quase perdeu o rim dele. Deus cura? Cura. Deus tem poder para curar? Tem. Mas à disposição da gente está a medicina. Para a gente usar em nosso favor também. Deus tem feito da medicina uma bênção para muita gente. Ungir com óleo também era o símbolo da presença de Deus. Para ungir alguém, você precisa tocar nela. Isso é uma lembrança de que Deus está ali, naquele ato, naquela oração. Mas é importante a gente entender que quem cura não é o óleo, viu, irmãos? Ah, não, você tem o óleo ungido aí para a gente ungir a pessoa? Ah, não tem. Ah, então não dá para ungir, viu, irmão? Não pode pegar o óleo da sua lata de óleo lá, não pode pegar um pouquinho de azeite lá e orar para a pessoa, porque não é ungido. Não tem óleo ungido, você pega a lata de óleo, né? Põe num pirizinho, ora nele e acabou. É isso aí. E pode ungir. Não é o óleo que cura, não é o pastor, não é quem ora, mas quem é que cura? Sempre. Jesus. Todo o poder está no nome de Jesus. Quando nós oramos nesse nome, as coisas acontecem. Senhor, em teu nome nós oramos, profetizamos, curamos pessoas.
É o nome de Jesus que faz a diferença. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja tomado por nenhum misticismo. Não, porque tem aquela água benta, sabe, que a gente coloca em cima da televisão, aquela água, aquilo faz toda a diferença. Não tinha no mundo evangélico, mas agora tem, vocês sabem, né? Tem a oração pela água benta. Nas igrejas evangélicas também. Aliás, tem a água benta, tem o lencinho de Israel, tem a água ungida de Israel, e vai vendendo. Quando o que nós precisamos? Um relacionamento com Deus. Acabou. Se você estiver num lugar que você precise orar, não tem óleo ungido, não tem óleo nenhum, você pode orar em nome de Jesus que o milagre vai acontecer do mesmo jeito. Que quem faz o milagre é o Senhor. A nossa parte é só interceder. E a gente precisa ter medo de orar pelos enfermos. Olha para mim aqui, irmãos. Talvez você já tenha sentido isso. Eu já senti. Mas e se eu orar e não acontecer nada? Já passou por isso? Já sentiu isso no seu coração? Eu estou sentindo aqui uma vontade de orar. Estou sentindo que Deus está me direcionando a orar. Mas e se eu orar e não acontecer nada? Não tem problema. Se você orar e um milagre acontecer, quem fez o milagre? Jesus. Você orou e não aconteceu nada. Quem não fez? Jesus. Percebe? Nós não temos responsabilidade, nós não somos corresponsáveis pelo milagre. Nós só somos responsáveis pela intercessão. Se o milagre vai acontecer, não é com o Senhor, não é com a gente. Então façamos o que a Bíblia ensina e oremos pelas pessoas. Deus tocou no seu coração para orar? Vai lá e ora. Quando é que eu oro, pastor? Quando Deus tocar no seu coração. Não sei se vocês perceberam, mas algumas vezes os jovens levantam do lugar que eles estão e vão orar pelas pessoas. Mas pode isso no meio do culto, pastor? Claro que não pode, né, irmãos? Os jovens estão me atrapalhando. Quem você pensa que você é, Davi? Para orar pelas pessoas. Tem que conversar sério com você e com seus pais. Está me atrapalhando. É isso que acontece, irmãos? Não. Eles estão delegando bênçãos sobre a vida das pessoas. Não é algo que você faz para aparecer. É algo que é a direção de Deus. E você precisa obedecer. E normalmente, quando Deus fala com a gente, aí vocês vão me dizer se acontece com vocês assim também. A primeira resposta nossa é da minha cabeça. A segunda eu não sou tão espiritual assim. Né? Deve ter gente mais espiritual aqui parado do que eu. E Deus continua te incomodando. E quando você vai, o milagre acontece e Deus dá um alívio no seu coração. Então, obedecer é sinal de que nós estamos compreendendo o que Deus quer fazer através da nossa vida. E quando for orar, ore com ousadia, viu? Não precisa ter medo, não. Deus trouxe no seu coração, você vai ser curado? Fala, você vai ser curado. Mas, pastor, se ele não for, é problema de Deus com ele. Não é? Se você tinha medo de orar e o milagre não acontecer, não tenha mais. Ok? Diga assim, eu recebo. Em nome de Jesus. Irmãos. Quem tem que ser ousado aqui não é só os jovens, não. A gente, como igreja, precisa ser também. Tiago diz o quê? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós cremos em um Deus de milagres. Ele é capaz de fazer muito além daquilo que nós sonhamos ou imaginamos através do seu poder que opera em nós. Nós cremos no seu poder e cremos que ele pode trazer à existência coisas que ainda não existem. Não é o que Romanos diz? Nos piores momentos, irmãos, da minha vida, a solução veio através da oração. E esse texto me fez voltar lá atrás e lembrar de algumas coisas. A oração do dia da minha conversão me transformou. Alguém que odiava crente, gostava de fazer piadinha com crente, agora decidi entregar sua vida para Jesus e se tornar o quê? Um crente. A oração da minha mãe, da minha esposa e da minha igreja, quando eu fiquei internado. Nos dias que antecediam o nascimento da Amanda, marcou a minha vida. No exato dia que eu saí do hospital, a Kátia foi para o hospital para ganhar a Amanda. E está aí hoje a Amanda, linda e maravilhosa. Na verdade não está, não estou vendo ela.
Ela sumiu, irmãos. Ela é tão maravilhosa que ela foi arrebatada antes da gente. A oração no dia da minha consagração pastoral me marcou. Quando a gente é desafiado a ser pastor na Comunidade da Graça, você responde a um questionário, bem grandão. E uma das perguntas que tinha lá é: você se sente pronto para ser pastor? Eu respondi, não. E esse relatório era analisado por um pastor. Ele me ligou e falou assim: Zé Carlos, você não acha que não está pronto, mas eu acho que você está pronto, viu? Estou autorizando a sua consagração aqui. Marcou minha vida, irmãos. Todas as vezes que eu enfrentei momentos difíceis no meu ministério, e já aconteceram. Quem está aqui desde o começo sabe as lutas que a gente já enfrentou. A oração foi o que levantou a gente, que não permitiu que a gente caísse. Então, irmãos, a oração faz toda a diferença. A sua oração move o céu e bloqueia o inferno. Viu? Nós precisamos crer no poder da oração. Está alguém doente? Vamos chamar os presbíteros, homens íntegros, de fé, para que eles imponham as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto. Deus espera que nós sejamos uma igreja que cobre muitos pecados. E Tiago diz, e a oração feita com fé curará o doente. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Os judeus criam que todas as doenças eram fruto de pecado naqueles dias. Os discípulos pensaram que esse era o caso do cego lá em João 9. Mas Jesus disse o quê? Não há pecado nele. Nem todo problema que a gente enfrenta é resultado de pecado. A gente não fica doente só espiritualmente. A gente fica doente porque pegou chuva, né, irmãos? A gente fica gripado. A gente fica doente porque esqueceu de desligar o ar-condicionado. Quando eu comprei o meu primeiro carro com ar-condicionado, era tão bobão que eu deixava o ar ligado dia e noite. Com mais ou menos um mês eu fui internado com pneumonia. Porque o besta ficava até de noite com o ar ligado. A gente fica doente por outros motivos também. Algumas doenças são contingência da vida. A gente vive num mundo caído e cheio de dores. Muitas doenças são consequência de pecados não confessados. Sim. Quando você fica com o coração oprimido, vai acontecendo um monte de coisa. Recentemente nós fomos no médico, fizemos exames. Apareceu uma gastrite na Cátia. E o médico falou, você não tem nada. Sua gastrite, ela existe, mas ela é emocional. O coração oprimido pode gerar doença. Por isso a gente precisa sentar, conversar, pedir perdão, reconciliar e viver em paz. Nós vamos ter doença? Vamos, mas vai ser só as doenças naturais. As espiritual, a gente está livre delas. John Wesley, um grande avivalista americano, incentivava os cristãos a se confessarem 3 vezes por semana. O que vocês acham, irmãos? Se pular 3 vezes por semana, seria bom? Hein? Tudo bem que a gente ia morrer, né? Tanto fazer discipulado. Mas, que seria bom, seria, não seria? Segunda, quarta e sexta. Já deram até a agenda aí, ó. Confessar é abrir o coração. É falar dos nossos erros, das nossas tentações. A gente não pode ficar acumulando pecado na nossa vida, a gente precisa confessar. Deus sabe de tudo, mas a gente precisa confessar para ser curado. Considerando 2 coisas. Primeira, quando a gente confessa os nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos perdoados. O perdão vem exclusivamente de Deus. E não adianta, queridos, subir uma escadaria de joelhos, viu? Não adianta ir a pé até aquele lugar que vocês sabem onde o pessoal vai, né? Não adianta pagar promessa, nem fazer sacrifício. A única coisa que limpa a nossa vida é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que ele nos purifica de todos os pecados. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando a gente confessa a Deus, nós somos perdoados. Segunda coisa que a gente precisa entender aqui.
quando a gente confessa os nossos pecados a uma outra pessoa. Nós somos curados. Tiago está aqui ensinando que a confissão precisa acontecer dos dois lados. Ela nos mostra que nós somos iguais. A confissão é uma questão de reciprocidade. Deus me perdoou, porque eu confessei a Ele. Eu preciso ser perdoado também, abrindo meu coração com alguém. A confissão é uma questão de nós tomarmos uma decisão. Agora, aqui é uma pergunta interessante. Para quem que a gente deve confessar os nossos pecados? Cuidado para quem você abre a sua vida e confessa os seus pecados. Não faça isso para qualquer pessoa, mas alguém que seja maduro na fé, que não tenha a tendência de ser fofoqueiro, né? Que seja confiável. O que a gente precisa primeiro, irmãos, antes de abrir o nosso coração? Nós precisamos ter confiança na pessoa. Viu? Tem muita gente que vem, pastor, eu vou sair da igreja porque eu falei para o irmão um problema que eu estava tendo, ele contou para todo mundo. É difícil, né, irmão? Precisa libertar dos fofoqueiros, né? Tá bom. Vamos expulsar esse irmão e vamos expulsar o outro fofoqueiro que contou para ele. Quem foi? Fui eu, pastor. Então, pois é, né? Você não escolheu direito, agora você quer reclamar. Quem é o seu amigo espiritual? Você tem um amigo espiritual? Olha para mim aqui. Todos vocês têm um amigo espiritual? Precisa ter. Aqui nós estamos ensinando o discipulado, que é alguém que você presta contas. Mas você pode ter um discipulador e pode ter um amigo pessoal que você gosta de conversar com ele. A pergunta é, você tem esse amigo? Se você não tem, você precisa procurar. O nosso sábio pastor diz o quê? Aquele que anda sozinho, se não caiu, vai cair. O dia que nós amadurecermos e praticarmos essas verdades, e não ficarmos criticando os outros pelo pecado dele, a Bíblia diz que seremos sarados. Nós precisamos, irmãos, ser pessoas que a gente confia. Precisamos de amigos. É tão difícil andar sozinho, não é? Se eu não preparo o meu coração, se eu não preparo o ambiente espiritual, enquanto as coisas estão boas, no momento que as coisas ficam ruins, eu fico inseguro. E agora? Como é que eu faço? Então o que você precisa fazer? Convida o santo, vai comer na sua casa. Ele é meio enjoadinho, viu, irmãos? Mas a Kessia come qualquer coisa. Ela é mais humilde. Chama o Edson come qualquer coisa também, né, Edson? Boca boa, irmãos. Ele vai lá na sua casa, vai comer com maior alegria. Você vai preparar o ambiente para quando chegarem os dias ruins, você ter um amigo para você contar. Quarta coisa que a gente aprende. Deus espera que a gente seja uma igreja que restaura. Tiago cita aqui o exemplo de Elias, que era humano como a gente. Porém, Elias cultivava uma grande intimidade com Deus. Você tem feito isso? Ele conseguia discernir a voz do Senhor, ele ouvia a voz de Deus. E vivia de acordo com a vontade dele. Por isso as orações de Elias eram respondidas por Deus. E por que Tiago iguala a gente com Elias? Porque Elias foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sentimentos, medos, mas ele se manteve fiel ao seu chamado. A vida de Elias é modelo para nós. Quando Tiago diz que se algum de nós se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, converte o pecador do erro, salva a vida da pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando de pessoas que se desviaram da vontade de Deus, que se afastaram da fé, que enfraqueceram espiritualmente. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja. Nós passamos por momentos que a gente está fraco, que a gente já não consegue mais ler a Bíblia, a gente não consegue mais orar. Tem gente que está na igreja por tradição, irmãos. Porque tem medo do inferno, mas na verdade está longe de Deus. Alguns estão tão longe de Deus, que até vir para a igreja é um peso. Já repararam
que dentro da nossa igreja, tem gente que vem semana sim, semana não. Já perceberam isso? Tem gente que vem uma semana, falta 2. É porque ele é ruim? Ele não ama o Senhor? Ama, mas está fraco. Precisa da ajuda, precisa da nossa proximidade. A comunhão faz toda a diferença. Por que as pessoas se afastam? Por influências. Influências negativas afastam a gente da presença de Deus. Mas a coisa que mais afasta a gente de Deus é uma experiência, a falta de uma experiência verdadeira com Jesus. Aquele que teve uma experiência com Jesus, nada abala a fé dele. Sabe o que acontece, irmãos? Continua tendo problema. As pessoas continuam trazendo tristeza para nós. Mas nós estamos apaixonados por Jesus. E agora, nada pode nos afastar desse amor. O que a igreja deve fazer com quem se afasta? Ah, deixa para lá, né, pastor? Afinal de contas, ema. Não é? A gente não pode esquecer das pessoas. A gente precisa se lembrar delas. É triste a gente ver ovelhas desgarradas, irmãos. O bom pastor, Jesus, disse que ele sempre vai atrás da ovelha que está perdida. E nós precisamos também ir atrás das pessoas. Você percebeu que a pessoa não veio na igreja? Liga para ela. Você percebeu que a pessoa está faltando no G100? Vai lá tomar um café na casa dela. Ó, irmão, vim aqui tomar um café na sua casa. Né? Já trouxe um bolinho para nós comer. Não é, Sandro? Né? Se você não sabe fazer bolo, passa lá no Sandro e pega umas coxinhas. Ele vai agradecer. Não é? Se aproxime da pessoa com amor e ore por ela. É bem possível que nós conheçamos pessoas que estão desanimadas, desmotivadas, afastadas de Deus, mas são pessoas preciosas. Nós precisamos nos lembrar delas com amor. Ir lá. Olha, eu estou aqui. Vim aqui só para orar com você. Trouxe esse bolinho para nós comer. Ou não trouxe nada, vamos tomar só um copo d'água. Mas eu estou aqui. Conta comigo. Deus vai fazer uma vida na obra dessa pessoa. E ela vai ser restaurada. Você crê nisso? Mas tem um passo que você precisa dar, que eu preciso dar. Reaproximar essa pessoa de Jesus. Uma das coisas que Deus espera de nós é que a gente busque essa gente que se afastou, que está longe, que está fraca e que está doente. Um dos sinais de uma pessoa doente, ela começa a se tornar crítica. Nada está bom para ela. Ah, esse louvor aí eu não gosto muito não. Eu não gosto do jeito que o Renan canta. Eu gosto mais quando a Mandinha canta. E a Mandinha agora quer fazer escala, qual que é a dela? Eu gosto quando o Kaique toca. Quando ele não toca, eu prefiro nem vir na igreja. O Kaique nem sabe tocar direito, irmãos. Ele quebra o galho aqui. Está aprendendo, é menino novo ainda. Os questionamentos do nosso coração partem de um coração que está frio. Entendem? Quem está apaixonado por Jesus não vê defeito. Lembra quando você se apaixonou pelo seu marido? Mulheres. Ele já era feio. Não mudou agora, ele já era feio. Eu já vi a foto do casamento de vocês. Os caras já eram estragados desde aquela época. Mas vocês achavam que era bonito. Não é? A minha esposa vive falando que eu sou lindo. E é por isso que eu não levo ela no oculista. Irmãos, eu vou preservar aquilo que eu tenho, não estou certo? Nós precisamos olhar para as pessoas com olhos de misericórdia, não com olhos de julgamento. Nós precisamos enxergar que Deus está trabalhando em favor delas, que Deus tem algo a realizar na vida delas, e que nós podemos ser instrumentos de bênção na vida de outros. Quando eu oro aqui, por um irmão aqui na igreja, é importante? É. Quando eu oro por um irmão lá fora, é muito mais importante. Porque o irmão que está aqui, apesar de todas as lutas, ele está aqui. E o que está lá fora?
Vamos esclarecer uma coisa aqui, que não está nem no esboço, mas só para a gente entender aqui, eu e você. Existem duas forças espirituais operando sobre os homens. Sim ou não? Deus e o diabo. Quem não está na presença de Deus está sensível aos ataques de quem? Você acha que ele não vai atacar? Qual que é a missão dele? Roubar, matar e ele é efusivo no que ele faz. E nós? Imagina alguém que não pensa duas vezes para fazer uma coisa, é o diabo. É uma característica daqueles que foram anjos. Eles fazem aquilo que está na direção deles, sem pensar e sem cansar. E nós? A gente não vai no GC porque está cansado. É, né? A gente não veio na igreja porque está chovendo. Nós somos apaixonados por Jesus. Mas a gente não ora. Eu e você queimamos de amor por Jesus. Quem está em dia com o plano de leitura da Bíblia? Percebem? A gente costuma dizer assim, não, quando eu estava lá na outra igreja, não tinha essa preocupação de ler a Bíblia. Agora que eu virei crente, agora sim. Quantas vezes você leu a sua Bíblia inteira? Inteira. Quantas vezes você leu? A Bíblia diz o seguinte, conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Mas a gente não conhece a verdade. Você já ouviu falar várias vezes de jejum. Quanto tempo faz você não jejua? Sabe o que é, pastor? Quando eu jejuo, eu passo mal. Jejua televisão, então, abençoado. Jejua redes sociais. Você não vai passar mal, não. Pode ficar tranquilo, não vai dar. Você não vai dar tremores. Pastor, que eu fiquei até tremendo. Percebe? Nós não praticamos as práticas espirituais. O mínimo que se espera de um cristão, quem aqui é convertido há mais de 10 anos? Levanta a mão. Desses que estão convertidos há mais de 10 anos, pelo menos uma vez vocês leram a Bíblia inteira? 10 anos, irmãos. Entendem? Pastor, que eu não gosto muito de ler. Ouve. Dá para você colocar lá no telefone e colocar para você ouvir a Bíblia. Eu não gosto. Mas não critico quem gosta. Se eu colocar a Bíblia, ou qualquer livro, eu viajo. Eu já começo a pensar no meu serviço, o que eu vou comer daqui a pouco. Não funciona para mim. Você precisa ver o que funciona para você. Se funciona, faça. Mas faça. Faça alguma coisa. Vocês lembram do desenho da Quadrilha da Morte? Quadrilha de Morte? Vocês lembram o que o cara falava para o Muttley? Não? Vocês precisam assistir mais desenho, irmãos. Vocês não tiveram infância, não? Ninguém lembra? Nem você, Silas? Que decepção. Nem você, Sandro? Ele dizia assim, Muttley, faça alguma coisa. Não era? Para o Muttley ajudar ele? É isso, irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos ter uma atitude que mostre para Jesus que nós queremos. Nessa série de conselhos para a vida, que é a série que nós estamos terminando hoje, a gente aprendeu muitas coisas. E entre esses ensinamentos, a gente pode destacar alguns. Nós aprendemos aqui que nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Nós ouvimos pelo menos, né? Nós ouvimos que precisamos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Fale menos e ouça mais. Nós aprendemos que precisamos pedir sabedoria a Deus com fé, pois Ele nos dá de bom grado e liberalmente. Nós aprendemos que não podemos fazer acepção de pessoas, pois todos são iguais diante de Deus. Nós aprendemos que não podemos julgar as pessoas, porque não somos juízes, e dependemos da graça de Deus. Nós aprendemos que precisamos orar mais e ter uma fé mais atuante. Nós aprendemos que não podemos ser só ouvintes, mas que precisamos ser praticantes da palavra. Nós aprendemos que não podemos falar mal dos outros, que nós não podemos ser autossuficientes. E mais,
Nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. Para que a gente não caia em condenação. Que nós precisamos tomar cuidado com as riquezas. O dinheiro, o amor ao dinheiro, mata muita gente. Desse mal eu não sofro, pastor. Eu nem dinheiro tenho. Mais liso que eu, só a minha esposa, porque nós somos lisos juntos. Nós entendemos aqui e aprendemos que precisamos ser pacientes nos dias de sofrimento, pois a volta do Senhor está próxima. O mundo está debaixo da influência do maligno, do diabo. Mas Deus vem nos resgatar. E a gente vai viver com Ele para sempre. E hoje, a gente aprendeu o quê? Que nós precisamos louvar em todo o tempo. Precisamos orar com fé, para que os doentes sejam curados. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. E que nós temos poder de Deus em nós para restaurar o ferido. Isso é o que Deus espera de nós, como igreja de Jesus, como cristãos que conhecem o seu chamado. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão e a praticar essas verdades. Irmãos, tem um monte de coisa aqui. Algumas coisas você já faz, e outras não. Dá para a gente mudar de hoje para amanhã e fazer tudo certo? Não. Mas precisa haver um empenho da nossa parte, para que as coisas continuem avançando, continuem melhorando. Amém? Fica de pé no seu lugar. O cara acaba com a sua raça depois que chama você para tocar, né, Renan? A vida é dura, irmãos. Fazer parte do Ministério do Louvor é uma humilhação constante. Né, Renanzinho? Para quem não sabe, eu sou tio do Renan, ele me chama de tio. Então a gente tem o direito de pegar no pé dele. Pega no pé dele desde os 5 anos, né, Renan? Então, irmãos, é uma carreira longa que nós estamos seguindo aqui. Estou tentando moldar Jesus no coração dele. Está sendo difícil. Depois ele ganhou a Rafaela, que é mais difícil que ele ainda. Mas a gente vai continuar crendo que Deus vai operar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Comece a adorar o Senhor. Lembre-se que você é um adorador. Deus te chamou com um propósito. Se apresentar diante dele com cânticos e com orações. Senhor, eu entendo o meu chamado. O Senhor me restaurou. O Senhor me convidou a fazer parte da tua família. E uma prova de gratidão minha é me dirigir ao Senhor com o coração prostrado, com o coração arrependido, com o coração que busca e anseia pela tua presença. Tua palavra diz que os verdadeiros adoradores, Pai, te adorarão em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração. E eu desejo que a minha oração passe a ser dessa maneira. Um coração rendido aos pés do Senhor. Eu entendo, Deus, que nós fomos chamados para orar uns pelos outros. Na sua oração há poder. E todas as vezes que Deus direcionar o seu coração a orar por alguém, se aproxime dessa pessoa e diga: eu posso orar por você? Deus está me direcionando a orar pela sua vida agora. Eu te garanto uma coisa: dificilmente as portas se fecharão. Nós temos que ir atrás do soldado ferido. Tem gente séria e preciosa que está à mercê de Satanás. Que Deus está nos convocando para amar, servir e resgatar. E se Deus te trouxe essa pessoa no seu coração agora, eu quero que você apresente ela no altar do Senhor. Deus, o Senhor me trouxe essa pessoa tão preciosa, Pai, no meu coração. Eu sei que ela tem valor para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem pressa em resgatá-la. E eu coloco a minha vida aqui, Jesus, à sua disposição. Usa a minha boca, Senhor. Usa a minha vida. Usa os meus recursos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti. Como nós cantamos aqui no louvor, perdendo tudo por amor e com alegria. Porque o Senhor é o dono dos nossos dias. Ele é aquele que cuida de nós,
que tem nos atraído até um lugar de adoração. Coloca o seu coração à disposição do Senhor. Diz para Ele: Pai, eu não tenho habilidades sobrenaturais, mas tudo que eu tenho, Jesus, eu coloco ao seu dispor. Na minha limitação, Jesus, eu coloco a minha vida para te servir. Tudo vem de ti. O Senhor é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Nós queremos colocar a nossa vida no teu altar nessa hora, em nome de Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Vamos lá, levante sua voz. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode declarar isso novamente? Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce fizeres gozar, se dor é mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo estou que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos lá, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí? Nós cantamos aqui o hino daquele homem que perdeu 5 filhos, mas permaneceu fiel ao Senhor. Nós vamos ter perdas na nossa vida? Vamos. Nós vamos ficar tristes? Vamos. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Depois da tormenta vem a bonança. Depois da chuva vem a estiagem, vem o sol. E Ele faz nova todas as coisas. O Senhor continua cuidando de mim e de você.
Ele vai nos levantar, Ele vai trazer um sorriso para o nosso rosto, Ele vai trazer alegria para o nosso coração. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Senta aí um bocadinho. Hoje é um dia especial para nós, irmãos. Não sei se todos sabem, mas hoje nós vamos receber na nossa igreja os nossos novos membros. Aqueles que têm se achegado a nós, têm decidido caminhar com a gente e têm trazido muita alegria para o nosso coração. Então eu queria que aqueles que vão ser apresentados hoje viessem aqui para frente. Essa igreja quer orar por vocês. É uma vergonha tão grande, né, irmãos? Nossa, são tão vergonhosos. Era tão vergonhosa, né? Virado para lá. Faz o seguinte, ó, os jovens que têm a perna boa, sobe aqui. Pode vir aí chamar já. E o medo? Não, pode chamar. Pode chamar. A gente vai ficar para cá. Os nossos fotógrafos estão de plantão aí? Tá tudo pronto aí? Então, ó, junta mais aqui para cá, ó. Sobe mais gente aí, sobe aí, Jaque. Sobe, Paloma. Sobe, Ricardo, Monique. Vocês têm perna boa, dá para subir. Vem, Joyce. Sobe aqui. Para de vergonha. Não precisa não. A gente vai ficar de lado. Tem mais gente que pode subir aqui, ó. Sobe, Silas. Camila. Isso, vamos pôr esse povo. Aí, ó. Aí dá para tirar a foto, vai aparecer todos os rostinhos, né? Então agora façam um Jesus, aí fala um Jesus, é para tirar foto agora. Podem descer, até os vergonhosos. Não é para voltar ainda não, calma. Ué, a igreja não orou por vocês? Não, para descer aqui. O povo estava com vergonha de subir, eu liberei para descer. Fica aqui você comigo. Você quer só aparecer na foto? Tem que trabalhar, velho. Já que o pastor quer que as mulheres sejam exaltadas, então elas vão trabalhar, irmãos. Vira para mim só um pouquinho aqui. Para nós, hoje é um dia super especial. Receber vocês é um motivo de grande alegria para o nosso coração. Nós oramos muito para que essa igreja recebesse novas pessoas desafiadas, apaixonadas por Jesus. E no coração de cada um de vocês eu vejo isso. Para aqueles que chegaram há mais tempo, para aqueles que chegaram há pouco tempo, nós temos percebido no coração de vocês um desejo de caminhar com Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é o que traz alegria no coração de Deus. E se traz alegria no coração de Deus, traz alegria no nosso coração também. Vocês merecem os melhores presentes do mundo. E o maior presente que eu acho que nós podemos dar para vocês é ficar de pé. Isso. Estender as nossas mãos. Agora vocês podem virar para lá, que eles vão orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Eu queria que ela orasse, mas ela não quer orar não, irmãos. Feche seus olhos então. E vamos agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Pai, imensa gratidão no nosso coração, Jesus. Pela presença de cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco nessa manhã. Sendo apresentados e recebidos nessa igreja, Pai. Como novos membros. Como família, comunidade da graça do Jardim Guatemi. Eu creio, Jesus, que é uma grande festa no céu. Porque eles decidiram ficar aqui, Jesus. Eles decidiram por fazer parte do nosso meio, Deus.
Apesar de todos os nossos defeitos, de todas as nossas falhas, o amor no coração deles foi despertado pelo Senhor e por nós. E nós queremos declarar que também os amamos, Jesus. Que eles são poderosos, que eles são preciosos, que eles são gente santa, separada e consagrada para o Senhor, para toda boa obra do teu reino, Deus. Jesus, que as suas mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre eles, Pai. Que o Senhor encontre no coração deles uma terra fértil, Jesus, que vai produzir a 100 por 1. Que a tua boa mão esteja com eles, fortalecendo, despertando neles sede e fome da tua presença. Um tempo do novo de Deus venha sobre a vida de vocês. Eu profetizo, Jesus, um derramar da tua unção, da tua graça, do teu poder e da tua autoridade sobre eles, Pai. O tempo do novo de Deus venha sobre a vida dos meus irmãos. E toda sorte de bênçãos os encontre, Pai, nos lugares celestiais, firmados em Jesus Cristo. Eles têm os seus nomes escritos no livro da vida, Pai. E nada pode separá-los, nada pode afastá-los do teu amor, que é derramado sobre os seus corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir os nossos irmãos aqui? Aleluia. Sejam muito bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares agora. Verdade. Ó, um aviso para aqueles que foram recebidos aqui hoje. Vocês deram os seus nomes lá naquela listinha? No domingo que vem, a gente vai entregar os certificados, tá? Vocês vão poder tirar foto de novo. Irmãos, todo domingo é uma festa nova. Tá certo? Reino de Deus é isso, é alegria, é prazer de estar juntos, é celebração. Ok? Senta mais um pouquinho, só para a gente reconhecer os nossos visitantes aqui. Quem nos visita hoje pela primeira vez, faz um sinalzinho com a mão assim. Nós queremos orar por vocês, viu? E quero pedir um favor para vocês. Quando a gente terminar aqui, eu queria que vocês procurassem aquelas duas moças bonitas ali, ó, Andréia e Silmara. Elas têm um presente para vocês, viu? Um presente da nossa igreja para vocês. Elas querem pegar só o nome de vocês para a gente entrar em contato com vocês depois, tá bom? Queria que nós orássemos juntos pelos nossos visitantes. Podemos, irmãos? Feche seus olhos, então. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela vida daqueles que o Senhor desafiou a estar conosco nessa manhã. Que eles possam ter encontrado neste lugar, Deus, pessoas que amam a Jesus, que também amam a eles, Deus. Que eles possam se sentir preciosos, que eles possam se sentir bem recebidos neste lugar, Deus. Que eles não saiam desse lugar da maneira que eles chegaram, mas que algo novo vindo da parte do Senhor alcance o coração deles. Que os abraços que eles vão receber, Jesus, promova a cura na vida dos nossos irmãos, Pai. Que seja um tempo, Jesus, um novo tempo. Que eles sintam, Jesus, desejo de voltar outras vezes aqui e fazer parte dessa família que se reúne aqui em Teu nome. Obrigado para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí, pela vida dos nossos visitantes? Já esqueci qual era o recado mesmo, Cátia? Ah, já dei. Eu estou com a memória boa, irmãos, ali, ó. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente encerrar esse tempo juntos, orando? Feche seus olhos aí. Se você pode, coloca as suas duas mãos no seu coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos exorta, mas o Senhor nos ama. A sua correção não traz em nós dor, porque o Senhor sabe a maneira correta
de falar com cada um de nós. A sua palavra, ela nos cura, Jesus. Nos leva a mais perto do Senhor. A um nível de intimidade que só cresce, Jesus. Desperta em nós sede e fome pela Tua presença, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor preparou esse momento para as nossas vidas, de estarmos juntos e de ouvirmos a respeito de Ti. Leva os meus irmãos em segurança, Pai. Guarda a mente e o coração de cada um deles para o tempo da nossa eternidade contigo, Pai. Que eles tenham uma semana de paz, de alegria, que nós possamos nos encontrar aqui novamente, Deus, para celebrarmos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então agora você vai dar um abraço no seu irmão. Sabe o que você vai pedir para ele?